Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Por que a parapsicologia é controvertida? Se a transferência não local de informação e significado entre mentes está tão bem demonstrada, por que a percepção extrasensorial ainda é controvertida? Em parte, porque é uma imensa afronta ao sistema de crenças de nosso típico cientista materialista, que causa dissonância cognitiva. Em parte, e mais importante, porque não é possível garantir 100% de replicabilidade dos dados. Na verdade, isto é bastante consistente com o comportamento quântico, mas nossa mente clássica se agita sempre que o esforço para replicar uma experiência parapsicológica mostra resultados ambíguos. Neste sentido, irei discutir agora experiências envolvendo prece e cura. Você pode ser curado se eu rezar em sua intenção, em seu nome e à distância, apesar de não conhecê-lo? Essa ideia de cura alheia por meio de preces à distância foi proposta pelo médico Larry Dossey no início da década de 1980. Esta hipótese foi devidamente comprovada pela experiência duplo cego do médico Randolph Bride, que trabalhou com uma amostra de 393 pacientes recuperando-se de cirurgia cardíaca. Um grupo cristão de orações fez as preces escolhendo nomes ao acaso em uma lista de pacientes, de modo que nem o médico nem os pacientes sabiam quem recebia e quem não recebia as preces. O índice de cura dos pacientes que receberam preces foi, em termos estatísticos, maior do que o índice de cura do grupo de controle. Entretanto, na primeira década do século XXI, pesquisadores convenceram a Templeton Foundation para disponibilizar uma verba vultosa para a realização de uma experiência em escala maior, realizada pelo médico Jeffrey Duzek, de Harvard, e seus colaboradores, junto a 1.800 pacientes que estavam se recuperando de operações de ponte coronária. Os resultados foram negativos, ou seja, não houve nenhuma cura significativa para os pacientes que receberam preces. Talvez esta última experiência teria sido melhor planejada e realizada. Assim, o que devemos entender desses resultados? Será que os dados anteriores foram falhos devido aos erros de procedimento? É preciso ser muito cauteloso. Em primeiro lugar, se a não localidade quântica é responsável pela cura à distância, então todas as outras estranhezas da física quântica são passíveis de entrar em cena. E uma dessas estranhezas é a natureza estatística dos eventos quânticos, que impede uma replicabilidade completa de qualquer caso. Segundo, como já disse em outro trabalho, a cura por terceiros é, em última análise, uma autocura que é criativa. Assim, todas as incertezas dos fenômenos criativos acabam complicando ainda mais os resultados. É muito difícil se chegar à criatividade em massa. Terceiro, existem algumas evidências que mostram que o poder de resultados parapsicológicos de um tipo específico parece declinar com o acúmulo de resultados e aumento das expectativas. Quarto, existe o efeito do observador, demonstrado por Marilyn Schillitz no decorrer dos anos. A intenção do observador afeta o resultado de experiências parapsicológicas. Em quinto lugar, e relacionado aos anteriores,
Pessoalmente, creio que a causação descendente criativa e quântica, não local ou não, apenas pode ser usada até determinado ponto em amostras grandes o suficiente para serem estatisticamente significativas. Como disse antes, no caso de grandes amostras, a consciência tende a abrir mão do poder criativo da escolha individual e permite que a lei probabilística da física quântica assuma o comando. Há um cabo de guerra entre o poder da intenção e o poder da aleatoriedade. A física quântica diz que em amostras suficientes a aleatoriedade acaba prevalecendo. Sob estas circunstâncias, a estratégia mais sensata para pesquisas é escolher um tamanho de amostra e fazer a experiência sem expectativas. Se o resultado for negativo, a conclusão será clara: a amostra foi grande demais. Assim, reduzimos o tamanho da amostra até obtermos um resultado positivo. E o que prova esse resultado positivo? As estatísticas nos revelam sem ambiguidades as chances contrárias ao desvio específico com relação ao acaso que observamos em nossos dados. Dessa forma, perceba que com este critério, tanto a experiência de São Francisco quanto a de Harvard podem ser explicadas. A não localidade quântica é a teoria correta para a percepção extrasensorial? Assim, por fim, será a não localidade exibida na visão remota um exemplo de não localidade quântica? Os parapsicólogos hesitam em aceitar essa ideia devido ao teorema de Eberhard, que supostamente teria provado que nenhuma informação pode ser transferida usando-se a não localidade quântica. Tenho dito repetidas vezes que para transferências de informação entre cérebros e mentes, nos quais a consciência está envolvida como causadora do colapso dos eventos sincronísticos que constituem a transferência de informação, o teorema de Eberhard não se aplica. Sem dúvida, a prova do pudim consiste em prová-lo. Minha ideia teórica foi confirmada pelos experimentos replicados de potencial transferido. Vamos discutir o experimento mais recente, idealizado como se fosse um experimento de visão à distância, exceto pelo fato de se utilizar máquinas de eletroencefalograma para demonstrar um potencial transferido físico e objetivo. Duas pessoas são escolhidas, satisfazendo os seguintes critérios. Conhecem-se muito bem, têm um vínculo emocional e psicológico anterior e experiência em meditação e outras técnicas introspectivas. Uma pessoa, o emissor, é instruída para enviar uma imagem ou um pensamento, e a outra, o receptor, é orientada para se manter aberta para receber qualquer imagem ou pensamento do emissor durante o período da experiência. Emissor e receptor são colocados em salas sensorialmente isoladas, distantes 10 metros uma da outra, e seus cérebros são conectados a máquinas de eletroencefalograma diferentes. Agora o emissor é submetido alternadamente a estímulos visuais ou a nenhum estímulo visual. O receptor não recebe nenhum estímulo luminoso. Apesar disso, o eletroencefalograma do receptor detectou um sinal sempre que o cérebro do emissor foi estimulado. Como já mencionei anteriormente, a única explicação para o potencial transferido é que a consciência causa o colapso de eventos similares em cérebros correlacionados. Neste tipo de experimento, a informação é transferida não localmente entre cérebros em virtude da consciência quântica. Comparando um potencial transferido com o pequeno potencial cerebral que você tem no sujeito de controle, é possível dizer se uma pessoa está enviando informações e quando.
É claro que o teorema de Eberhard é violado quando a consciência está envolvida na transferência de informação. Assim, a mesma explicação da não-localidade quântica por meio da consciência quântica deve se aplicar para a telepatia mental, assim como para a visão remota. A consciência causa o colapso de eventos similares de significado em mentes correlacionadas. Infelizmente, a comunidade parapsicológica parece ser um pouco tímida sobre a aceitação do primado da consciência. Talvez agora, com tantas evidências acumuladas a favor de uma consciência quântica não local, os parapsicólogos vejam a luz num lampejo e abandonem o preconceito materialista disfarçado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.